Muito bem. Vamos chamar a Joana de Assis para falar de outro time brasileiro que perdeu para um venezuelano. Perdeu não, empatou, aliás, né? Saiu perdendo, mas conseguiu um empate. A sensação é ruim, como se fosse uma derrota, né? É, porque ficou um gostinho amargo nesse jogo entre Botafogo e Caracas. Bem-vinda, minha amiga. A gente já vai começar a entender as primeiras impressões de vocês por aqui dessa estreia de Franklin Carvalho no comando do clube. Ele que já foi auxiliar do Arthur Jorge, agora é o comandante do Botafogo, porque ele mesmo, né, Joana, sentiu essa sensação frustrante de que podia ter feito mais na partida. Bom dia. Bom dia para você, amiga. Bom dia para o Lofredo, para todo mundo que nos acompanha. Fica amargo, porque a gente repete sempre aqui que a Sul-Americana é aquela competição traiçoeira, que os clubes não dão muita atenção nas primeiras rodadas, sobretudo. O Botafogo colocou o time titular, tá? Então foi na contramão de quase, acho que todas as equipes brasileiras, né? Quem mais jogou com o time titular? Acho que força máxima na Sul-Americana, talvez só o Botafogo. Então, importa essa competição para o Botafogo também. É um começo de trabalho do Franklin. Acho que ele é o menos culpado do resultado. Acho que é muito pouco tempo. Mas eu fiquei pensando muito na forma como o Botafogo jogou ontem, porque foi uma escalação muito ofensiva e dá para entender. Você está jogando o Nilton Santos, né? Você tenta colocar o que você tem de melhor, um adversário mais fraco tecnicamente. Então, eu acho que o Botafogo se comportou, em tese, quando você olha a escalação e o comportamento do time, você pensa, eu acho que o raciocínio está correto. Mas, ao mesmo tempo, me vem a frase do Botafogo Way, né? E eu acho que é uma maldição para o Botafogo. Ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Parece que o técnico se sente obrigado a colocar uma formação ofensiva, e eu até entendo por ser um jogo com um adversário mais fraco em casa, mas parece que vira uma obrigação e ela se sobrepõe a uma ideia de jogo que o Franklin pudesse ter e se sobrepõe aos talentos. Porque dá para ter o Botafogo Way, né, que foi instituído em 2022, mas acho que essa frase, essa forma de jogar ficou mais forte, obviamente, na história recente do Botafogo, na conquista da Libertadores, na conquista do Campeonato Brasileiro, mas para ela dar certo, você precisa de peças. Então, não basta você exigir que o time jogue de uma determinada maneira. Ele precisa ter peças, jogadores, né? Então, você tinha jogadores referências para esse tipo de comportamento, para esse tipo de jogo. O Botafogo tinha um Luiz Henrique, tinha um Almada. Hoje é um elenco diferente, são outros jogadores. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso. Acho que atrapalha muito o trabalho de qualquer treinador. Acho que ficou mais forte depois da demissão do Renato Paiva, porque todos os técnicos que passaram tinham essa questão dessa cobrança de jogar de um jeito específico, como o John Textor quer que o time jogue e que ele prega desde 2022. O Franklin, quando ele fala do jogo, depois, ele cita que jogou com ele fala 4 atacantes, né? Então, o tripé de 3 volantes que vinha sendo utilizado, ele é desfeito. Então, é um Botafogo que joga mais para frente, mas é um Botafogo que simplesmente não teve inspiração. Então, estava numa escalação para ser ofensivo, para machucar, e não conseguiu machucar. Obviamente, se expõe mais jogando dessa maneira e acaba tomando um gol. Poderia ter sido muito pior. Acho que vai ter muita coisa que o Franklin vai repensar. Eu acho que o John Textor tem que repensar também, porque acho que é uma pressão danada para o treinador ser obrigado a fazer um determinado esquema de jogo. Eu acho que enquanto o Botafogo ficar preso nessa ideia, todo técnico que passar, não sei se o Lofredo concorda comigo ou você, Kelinha, mas acho que todo técnico que passar vai sentir tanta pressão, e os jogadores também, e eu acho que isso só atrapalha. E aí, quando o Botafogo, por exemplo, contratou o Martin Anselmi, que claramente tem um estilo um pouco diferente do Botafogo Way, o cara não teve tempo de se desenvolver e acaba sendo demitido, e era um técnico que os jogadores gostavam. Então, talvez, se ele tivesse tido um pouco mais tempo, o Botafogo tivesse crescido nessa altura do campeonato, nessa altura da temporada. Então, acho que o primeiro problema que eu vejo é esse. E aí eu não sei como que o Franklin vai resolver. Mas o jogo de hoje, acho que a intenção foi boa. Acho que o cenário, né, o jogo em si, o adversário, acho que era perfeito para o Botafogo se impor, mas tecnicamente não foi isso que aconteceu. E não dá para ficar dependendo todos os jogos da genialidade do Danilo. Ontem, por exemplo, ele estava um pouquinho abaixo, não apareceu tão bem no jogo. E aí, enfim, é um resultado que fica amargo, porque só o primeiro lugar passa direto.
Não apareceu tão bem no jogo, Danilo, mas ainda assim foi um dos melhores dentro desse Botafogo. Com certeza. Que tem todas essas dificuldades que a Joana traz pra gente, de reposições que não são à altura daquele time de 2024, que foi super campeão. Mas eu acho que, assim, tem um ponto que eu acho que a gente poderia discutir, que é o fato de o Botafogo estar jogando na sua casa, o fato de ter a estreia do novo treinador. Sim. Isso tudo poderia ter motivado um pouco mais o elenco, que tem que mostrar um trabalho agora para esse comandante. E é um elenco que esse comandante, ele não conhece totalmente, porque tem essas peças novas. Então dava para ter mostrado mais trabalho, dava para ter assumido mais protagonismo no jogo em casa, diante desse fato novo. Só, o Botafogo já vinha de melhores partidas. Se essa partida tivesse sido logo depois da demissão do Anselmo, ou depois da primeira partida do Belão no comando, que não foi boa, com resultado ruim, a gente ia falar, não, mas o time tava em queda de produção mesmo. Mas não, já tinha melhorado no campeonato, já jogava mais do que isso. Então tomou uma vaia do pequeno público que foi ao estádio Newton Santos. Já no fim do primeiro tempo, essa vaia. E aí, esse é o primeiro lance, né, que é marcado pênalti, né? Mas aí o lance é revisto pelo VAR, que chega-se à conclusão de que o jogador do Caracas tirou a bola, né? E depois que o Caracas faz o gol, se cria uma dificuldade, o Franklin faz modificações, inclusive com a volta do Arthur Cabral, que é um jogador que tinha entrado, tinha se acertado, tinha sido vaiado pelo torcedor, mas tinha conseguido se recuperar, tinha feito gols. E ficou um longo tempo de jejum, isso, não conseguia e aí, marcar, quando tinha se recuperado, acabou sai do time. Então, eu nem sei se não foi pênalti estar nesse lance, para dizer a verdade. Também, eu fiquei na dúvida. O VAR da Conmebol, a arbitragem da Conmebol eu achei bem ruim, no geral. Essa primeira rodada... Nessa semana, bem ruim no geral, sob diversos aspectos, inclusive o VAR. O VAR participou, não participou quando devia participar e participou muitas vezes quando não devia participar. Então, achei uma arbitragem bem ruim no geral, né, nessa primeira rodada de Libertadores e de Sul-Americana. Pois é, daí a gente estava falando do... Olha aí o gol. Agora a gente está vendo o gol, né? Aliás, o jogador totalmente sozinho, né? Cobrança então, de escanteio, a bola rebatida para trás. Não tem marcação de rebote, né? Zero marcação. Não tem marcação de rebote. Tem o jogador que fica na entrada da área, ali na meia-lua, mas assim, afunda todo mundo e o jogador se posiciona um pouquinho mais para trás nessa expectativa. Olha, pode ser que tenha uma bola... Olha o tempo que ele tem para chutar, né? O jogador de Caracas. Aí tá o gol do Botafogo na insistência, né? Quando entra o Arthur Cabral para fazer dupla com o Júnior Santos. Ou seja, ele fala também, né? Que ele tenta fazer uns ajustes de intervalo sem abrir mão de ter os quatro homens lá na frente. Tentando machucar o Caracas, mas acho que o plano não deu tão certo assim. E acho que é uma combinação que, de repente, a gente pode ver mais vezes do Arthur Cabral com o Júnior Santos, porque, justamente, o Júnior Santos não é esse jogador que tem as características do Arthur. Eles são diferentes, podem ser complementares. O Júnior um pouquinho mais pro lado e o Arthur mais como referência. Ainda mais em um momento em que o Arthur está buscando essa recuperação. Eu acho que o ponto positivo é isso. É um chute do Danilo, mas o ponto positivo que eu ia falar é do Arthur ter feito mais um gol, o Arthur Cabral, porque... Estava sendo muito cobrado. Muito, aí ele inicia uma recuperação, chega o novo técnico, ele vai para o banco de reservas e aí ele, entrando, mostra que, se não está recuperado, está trabalhando no processo de recuperação e está conseguindo resultados dentro desse processo de recuperação. Porque a jogada é Danilo, Montoro, para o Júnior Santos, o Arthur Cabral está acompanhando a jogada o tempo todo. É o gol do centroavante. E aí ele estava... Exato, ele estava na hora certa, no momento certo, acompanhando. Não estava participando da jogada, efetivamente, né? Mas estava ali, na hora certa, para conseguir esse gol, que eu concordo com o Lofredo. Ele é importante para o Botafogo, mas, sobretudo, muito importante para o Arthur Cabral também. Agora está aí mais um resultado brasileiro que é ruim, um empate em casa contra uma equipe da Venezuela. Só o São Paulo, né, ganhou. Mas eu acho que mais marcantes são os confrontos contra venezuelanos, com todo respeito ao futebol da Venezuela, que nunca foi a uma Copa do Mundo e que nunca ganhou uma Libertadores e nunca ganhou uma Sul-Americana e não vai ganhar nos próximos muitos anos.
Não dá para fazer 4 partidas de 4 grandes times brasileiros, 3 grandes, pelo menos, né? E não tem nenhuma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Que tipo de alerta nos acende esses resultados de Sul-Americana com as equipes brasileiras se saindo tão mal? Na verdade, eu não acho que seja uma questão de alerta. Acho que se os times brasileiros jogassem... No caso do Botafogo, sim, porque jogou com o time titular. Sim. Eu acho que o do Botafogo, o do Botafogo é o primeiro jogo do técnico novo. Você não pode, ainda que o time tivesse melhorado, você não pode... Então, eu não acenderia um alerta sobre isso. Porque o primeiro jogo de qualquer técnico vai ter uma dificuldade contra qualquer adversário em qualquer situação. Então, sim, não acenderia um alerta. Os outros também não acho que seja uma questão de alerta. É só uma questão de... será que a gente precisa, no meio de semana, ver jogos em que as equipes não têm interesse? Você sabe que rolou essa pergunta pro Fernando Diniz, né? Na coletiva. Mas o caso dele era bem diferente. O caso dele... Não, mas você vê que o pessoal tá vendo news. O pessoal lá em todos os países sul-americanos, o pessoal tá vendo news. Ele foi perguntado, mas depois a gente chega nesse tema. Inclusive, em alguns clubes, em algumas cidades, é tratado, a imprensa local, o torcedor local, trata isso um pouco como falta de respeito do futebol brasileiro. A pergunta foi exatamente essa, mas era um jogo da Libertadores, né? No caso da Libertadores, o Corinthians foi com força máxima, mas assim, então o time brasileiro acha que pode vir aqui, não trazer não trazer titular, não trazer nem o técnico e ganhar da gente. Mas o nosso campeonato nacional é o mais difícil de todos. Então, mas assim, pode até ser que seja verdade, inclusive. Não, é verdade. Não é verdade. O nosso não é o mais difícil de todos? Não é verdade que os nossos times podem ir com reservas em qualquer lugar do continente sul-americano e ganhar dos times dos outros países, dos times medianos dos outros países. Essa rodada mostrou que não é verdade. Isso, concordo completamente. Não é verdade. Os nossos clubes, com força máxima contra as equipes do futebol sul-americano, são indiscutivelmente melhores. Mas eles não têm essa capacidade de, com reservas, nem enfrentar as equipes medianas do futebol sul-americano. Os reservas brasileiros não estão com capacidade para vencer as equipes medianas do futebol sul-americano. E assim, eu tenho percebido que os outros países têm visto isso como uma falta de respeito. E tem uma outra questão que eu acho importante, que faz parte do noticiário do Botafogo e preocupa ainda mais o torcedor, que é outro transfer ban. Por um valor irrisório, né, Lofredo? 1,3 milhões e tem um outro transfer ban ativo pelo Botafogo. Aí eu estava fazendo uma pesquisa rápida só para lembrar das outras ameaças que o Botafogo vai ter que lidar nesse momento. Então, momento de pura instabilidade financeira. Em março, ou seja, há menos de um mês, teve uma condenação na FIFA pelo caso do Arthur, que está no São Paulo e foi emprestado para o São Paulo sem custos. O São Paulo paga 60% do salário e o Arthur está lá agora. Mas o Botafogo não pagou nenhuma das 3 parcelas para o Zenit. Então tem essa condenação de 35 milhões, que é claro que o Botafogo vai recorrer, vai tentar de novo estabelecer novos prazos, mas isso também pode virar um novo transfer ban. E em janeiro tinha o transfer ban ativo pelo Thiago Almada, que fez o Botafogo atrasar a inscrição de vários jogadores, né? Então, além de tudo isso, tem mais esses pepinos financeiros que não ajudam, né? Nem um pouco. Uma pergunta que eu sei a resposta, mas assim, transfer ban não impede o clube de vender jogadores, né? Impede, nesse caso do Botafogo, de registrar os jogadores. Na verdade, não impede nem de comprar. Pode comprar. Só que se não puder registrar, no segundo semestre abre a janela, compra, vai fazer o quê, né? Mas se o dono puder continuar fazendo negócio, porque, veja só, eu posso comprar e eu posso vender. Posso colocar no time. Bom, mas aí tá lançando uma terceira via, que o Textor vai fazer negócios com os jogadores, mas não vai tê-los em campo. O mais importante para o Textor, depois que ele conquistou Libertadores e Brasileiro e cresceu junto à torcida do Botafogo, mas naquela época a visão já era essa, é o quê? Fazer negócios.
Ele é um empresário do futebol. Então, veja só, o Arthur não foi pago ainda, né? Não, mas tem já essa foi... questão na FIFA. Mas já tá... Vamos imaginar que o Botafogo venda o Arthur para o São Paulo. Está emprestado. Mas vamos imaginar que o Botafogo venda o Arthur para o São Paulo. Ele pode receber do São Paulo sem ter pago. Olha que fantástico. Depois ele acerta, ele pega o dinheiro aqui e depois ele acerta aqui, acerta a outra dívida. Então, assim, fica bem claro já há muito tempo que o dono do Botafogo se preocupa muito mais em negócio do que resultado esportivo. O Júnior Santos é o contrário, né? Porque o Botafogo vende o Júnior Santos pro Atlético Mineiro e pega de graça agora, para ele jogar. É negócio também. Também é negócio. Acontece, das possibilidades de mercado. Esse negócio traz algum resultado, pode trazer algum resultado, além de tudo, pode trazer algum resultado esportivo. Mas não deixa de ser negócio. Ganhou dinheiro. Mas é um ponto de alerta, então, o Botafogo punido por conta do não pagamento de uma dívida com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então, por 6 meses, e essa é a decisão de momento, não vai poder registrar novos jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser derrubada essa decisão, se vai ser paga a dívida. A gente está de olho também em tudo isso por aqui no Sport TV News. Vamos lá, vamos de Caracas e Botafogo, que ontem se enfrentaram com a estreia de Franklin no comando. Aliás, por muito tempo, quando o Botafogo decidiu pelo Franklin, eu pulei a experiência dele no Belenense, gente. Eu falei, vai estrear como treinador. Não é verdade. Foi treinador no Belenense. No Botafogo, de fato, aquele Botafogo de 24, ele era auxiliar. Mas ele já volta com essa experiência, um currículo ainda pequeno nesta função. Mas ele volta para o Botafogo com essa experiência. Então, olha lá, o Caracas conquistou um ponto valioso. É assim que o El Nacional da Venezuela está tratando. Tudo que foi um jogo no Brasil, né? Com o Botafogo jogando em casa. Então, para o Caracas, foi um bom... Eu diria que o Caracas levou a vantagem nesse 1-1 e pro Botafogo ficou muito pouco, né, Beni? Tô contigo. Jogo ruim, de modo geral, tá? O Botafogo que, de certa forma, cercou um pouco a área do Caracas, mas na hora de dar o penúltimo passe, ou quem sabe o último toque na direção do gol, falhou. E falhou muito. Teve esse pênalti marcado dentro do gramado em cima do Matheus Martins. Onde estava a defesa nessa hora, Beni, do Botafogo? Onde estava a defesa? Pois é. E que logo na sequência foi anulado, né? Foi chamado pelo VAR e o VAR anulou o pênalti. Só que assim, o Botafogo muito pobre. Um primeiro tempo onde o Caracas parecia ter a sua estratégia muito bem definida. Dá a bola pro Botafogo, porque ali nos duelos físicos a gente vai perder, nos duelos técnicos o Caracas é inferior ao Botafogo. Então dá a bola pro Botafogo, deixa o Botafogo fazer a graça dele, que numa estocada a gente vai tentar decidir o jogo, ameaçar a equipe alvinegra. Bom, o Caracas não conseguiu ameaçar muito a equipe do Botafogo, tá? Foram algumas tentativas de resposta, né? Um jogo extremamente reativo, tentativa ali de lançamento, transição na ligação direta, mas assim, o time venezuelano também muito pobre, tá? Foram 2 equipes ali niveladas por baixo na noite de ontem. E por isso que fica essa frustração. Acho que o torcedor botafoguense que vaiou o time no intervalo, porque o Botafogo na reta final, ali nesse lance, única chegada do Caracas no gol do Botafogo, o Caracas consegue fazer o gol. Sozinho, sem ninguém. Sem marcação nenhuma. Ele tinha tempo de parar, dominar, olhou, passar bateu bem, café. Chutou bem. Exatamente. Exato. Passou fazer café, um lanche, bebeu, e aí chutou e gol. E não tinha o que fazer. O Raul não tinha o que fazer nesse lance. O chute foi muito bem colocado. Bochecha da rede, sem a menor chance para o goleiro botafoguense. E aí o Botafogo precisa reagir na volta do segundo tempo. Consegue fazer o gol ali com o Arthur Cabral, o gol do empate. Mas, ainda assim, por mais que o Botafogo tenha realmente cercado o gol do Caracas, faltou o Botafogo se impor dentro do gramado e sair com uma vitória. O Botafogo era o favorito para o jogo de ontem. A torcida vai ao time no intervalo, acho que de forma justa, porque ficou, sim, frustrada com o que aconteceu no primeiro tempo. O Botafogo que cerca, mas não consegue espetar, né? Não consegue agredir. Uma aura meio arame liso, né? Cerca, mas não consegue machucar. Ainda sofre um gol na reta final. E aí ficou nesse 1-1, um jogo muito abaixo tecnicamente. Um 1-1 que, para o Botafogo, ao meu ver, tem um gostinho de derrota. A gente fala que tem empate com gosto de vitória, empate com gosto de empate, empate com gosto de derrota. Pro Caracas, gostinho de vitória. Foi bom ter segurado esse resultado.
E pro Botafogo, gostinho de derrota, porque poderia ter feito muito mais e foi muito abaixo. Agora tem um ponto também, ô Galvão, que eu acho que merece elogios, pra você pegar o gancho aí também, se você quiser. O Botafogo tentou jogar bonito. Os jogadores tentaram uns dribles, assim, o pessoal até brincou, né? Pra DVD tá ótimo esse jogo aqui. É que isso não foi convertido a gol e não gera nada. Não 15 gerou... finalizações. 15 finalizações. É um bom número. Não gerou nada. 60% de posse de bola. A gente vai fazer o trocadilho ou não vai fazer o trocadilho? Você vai, por favor. Caracas, né? Trocadilho, desculpa aí, mas eu não podia perder isso. Olha, eu me fazia a célebre pergunta que a gente se faz desde que a gente se entende por gente e começou a amar o futebol, né? Por que times melhores não conseguem vencer times piores? Eu fiz essa pergunta ontem, durante o jogo do Botafogo, os 90 e tantos minutos. Como é que pode um time com um orçamento muito superior, elenco superior, infraestrutura superior, apesar das questões que o Botafogo está enfrentando agora, né? Algumas que chegaram hoje, inclusive, o transfer ban foi ampliado, né? Não vai poder registrar ninguém nos agora não pode meses, inscrever, se não né? pagar a dívida de 1 milhão em alguma coisa, mas enfim, né? Evidentemente, o Caracas é um time muito modesto, aplicado, assim, mas muito modesto. Veio aqui para... Isso que a Beli falou. Joga aí que eu vou ficar aqui esperando, né? E uma coisa que eu percebi ontem, assim, muito estranho, que eu estava discutindo durante o dia, né, com um grande amigo meu que assiste a Redação, que é público da Redação, Marcelo Castelo Branco. A gente ontem de manhã falava, ele disse, olha, um dos grandes problemas do futebol brasileiro é a finalização, é um dos principais fundamentos do esporte, é finalizar bem, né? Ele até citava assim, quando a gente vê jogos do Bayern e tem um atacante inglês, o Kane, o Harry Kane, né, que eles chamam de furacão, né? Ele tem um jeito de chutar a bola, quem acompanha sabe, num lugar onde o goleiro não pega, que é isso que você falou agora. É do rasteiro no canto, ele é especialista nisso. Se sobrar para ele, fora da grande área, e ele tiver uma chance, é gol, né? O que é isso? Provavelmente é talento, mas é muito treino, né? Então, a pergunta é, será que os nossos atacantes e meias e jogadores em geral fazem isso, assim, presta atenção nesse que é um dos principais fundamentos, assim, como o Zico fazia, todo mundo diz, o Zico acabava o treino, o Zico ficava batendo falta. 2 horas depois ele Rogério Ceni também fazia isso. O Zico estava lá. Por que ele batia tão bem falta? Porque ele não se cansava de treinar, né? Então, é uma pergunta que fica aqui, porque ontem, assim, teve empenho dos jogadores do Botafogo, sim, Mário, tentou se jogar bem, mas assim, a quantidade de passe errado, assim, foi assustadora. Eu queria ter acesso, assim, a essas estatísticas mais específicas da partida, que eu comecei a contar, eu falei, gente, em 20 minutos, assim, 10 passes, e passes raros, assim, fáceis, passes de lado, entendeu? Sem falar nas finalizações. Então, assim, foi um pouco aflitivo, porque dava para ver, inclusive o técnico falou isso, né, que esse jogo não ia acabar em nada, né? Não ia acabar em nada. E uma outra, voltando aqui para o Franklin, que foi a estreia dele, além do Diniz, ele estreou também, ele fala uma coisa muito interessante que eu tive que anotar aqui no meu telefone. Ele diz o seguinte aqui, eu vou recuperar. O telefone deslogou, né? Enquanto você recupera, eu vou falar sobre... a gente tem esse trecho mesmo que o Galvão quer? Temos aquele falando? É falta de efetividade que você quer falar? Não, agora achei. Que eu rapidinho, vou entregar. Trecho. A minha equipe não pode fazer 10 faltas no jogo. Tem que fazer muito mais. Eu não vou descontextualizar o que ele disse, mas espera aí. Que frase é essa? Minha equipe não pode fazer 10 faltas no jogo, tem que fazer muito mais? Como assim? É estranho, né? Eu não ouvi essa... onde veio? Qual foi a pergunta, exatamente? Isso aqui está no Globo, não sei. Tá. A pergunta eu são o declarações que do Franklin ontem, diante da coletiva. Eu não assisti a coletiva, né? Mas eu falei, olha... Pode fazer 10 faltas, depende do contexto, depende da partida, por né? isso que eu queria. Como não pode só fazer 10 faltas? Acho que ele se explicou mal, assim, mas enfim, é isso. Isoladamente fica esquisito mesmo, mas eu não ouvi o contexto. Mas também a gente tem que dizer, foi a estreia dele. Né? Sobre as faltas, os treinos, né? O Zico fazia isso, o Rogério Ceni fazia isso, Marcelinho Carioca fazia isso, mas hoje a ciência contraindica esses treinamentos longos de esforço repetitivo. A ciência contraindica. Contraindica. Que
que você fique 2 horas treinando o mesmo fundamento, sem outro estímulo e por tanto tempo. Então não teremos mais Zicos, Marcelinhos e... Não sei se não teremos, mas via essa estratégia, não. Então, acho que não teremos. Até acho que não teremos. O outro Zico, acho que não teremos. Pensei aqui com calma e acho que não vai rolar mesmo, não. E eu nem sei se com tanto tempo de treino a gente teria também. Mas enfim. Vamos ver o Franklin, a gente separou... Deixa eu voltar aqui, que agora sou eu que tenho que voltar. A gente separou os trechinhos da coletiva. Tá. Vamos ouvir o Franklin sobre a falta de objetividade e também sobre o controle de carga. Como é que ele entende isso? Vamos lá. Não sei se é um problema da equipa, mas é um problema que tivemos hoje. Como eu disse, faltou-nos a objetividade e a agressividade na frente. Muita. Nós não podemos ter uma partida com 70% de posse de bola ou acima de 70% e ter 3 tiros no gol. Não podemos. Não podemos. Não podemos. É impossível. Não podemos ter 7 escanteios e não criar moça no adversário. Não podemos. Com este volume de posse de bola, temos que ser mais agressivos na frente. A nossa ideia de proposta de jogo, de propor o jogo, de controlar o jogo com a bola, não pode ser controlar o jogo com a bola na zona 2, porque o objetivo do jogo é fazer gol. Estavam aqui a dizer, vai mudar priorizará o resultado em detrimento da ideia de jogo. Não, nós queremos casar as duas coisas, mas a prioridade é ganhar. Eu acho que dada a densidade competitiva que nós temos aqui no Brasil, é normal que vocês coloquem essa questão da gestão de carga, e nós temos um núcleo de saúde e performance de excelência, que tem todas as ferramentas e que nos passa toda a informação desse próprio controle de carga de todos os atletas, mas hoje não houve controle de carga nenhum, porque os atletas estavam todos aptos a começar a partida. Houve sim, como disse, nós tentámos mudar a ideia, o que propomos, tentámos ter ali um volante que crescesse mais, que era o Danilo, e tentámos ter aqueles 4 homens na frente com liberdade de movimentos entre eles, em espaço interior, porque sabíamos que o adversário dava ali muito espaço entre linhas. Depois os nossos laterais têm que correr muito, acabámos por substituir os 2, porque são 2 posições que vão ter muito desgaste na nossa forma de jogar, porque tem que fazer muito vai e vem e tem que estar preparados para isso. Portanto, nós jogámos com o Vasco no fim de semana, agora jogamos passado 2 dias ou 3 dias, vamos ter que recuperar a tempo para ter todos os atletas disponíveis como hoje e depois termos a nossa ideia ao escolher dentro de todo o elenco disponível. Beleza, antes de qualquer coisa, o nosso gato mestre, sempre em cima do lance e aqui na nossa audiência, acrescenta sobre a fala. E é mais ou menos isso mesmo. A gente ficou numa preocupação, né, de será que estavam falando, a pergunta trouxe alguma situação e tal. Não. Ele quis dizer que o Botafogo, o time dele, né, tem que jogar um pouco mais duro. Então, é isso. Era isso. Ele não foi tão duro quanto ele achava, o Botafogo não foi tão que meio que deixou o adversário jogar. Né? Olha, mas não deixou, vai. O adversário não jogou. Mas é porque assim, eu não sei se o adversário também tem condições. Talvez a gente já tenha visto o máximo. É isso. Eu acho que talvez é bem ruim, né? Bem nível bem baixo. Trazer uma pergunta para vocês aqui na mesa, né? Para quem nos acompanha aqui. Eu achei uma coisa muito estranha. Claro que é a estreia do treinador. A gente não pode lacrar o treinador que está estreando, né? Não pode fazer isso. Mas, falando do time especificamente, dos jogadores, né? Eu senti durante a partida uma coisa muito esquisita, assim, difícil até resenhar. Falei, o time estava um pouco desconectado, né? Assim, o time joga junto. Um jogador dá um drible, olha do lado assim, você vê, os jogadores estão antecipando o que ele vai fazer para correr, para se deslocar, enfim, é assim que funciona. E eu não senti isso no jogo do Botafogo ontem, parecia um time desconectado, tanto é que alguns erros de passe aconteceram por isso. Passe para um lugar onde não havia ninguém, porque o jogador saiu dali e foi fazer outra coisa. Eu falei, eu escrevi aqui, o time me parecia meio desconectado, o jogo não fluía, o jogo não acontecia, eu acho desconectado muito forte, né? Desligado, né? Acho que talvez. Desligado. Me ajuda e aqui. outra rotação, de repente. Isso é uma característica do Botafogo desse ano. Eu vejo muito dessa forma. O Botafogo do Martim Anselmo, em vários momentos, também parecia sofrer determinados apagões no decorrer dos jogos. E aí você via erros técnicos acontecendo, né? Erro de fundamento, que é algo muito básico. Agora, o Franklin, ele abre, né? A gente abriu as aspas do Franklin aqui com ele perguntando, eu não sei se é um problema do time ou foi um problema de hoje, mas foi um time pouco objetivo. E eu queria responder que é um problema do time e foi um problema da noite de ontem. Porque é um Botafogo
que a gente falava muito, assim que começou o trabalho do Martin Anselmi, sobre muitas vezes um Botafogo que tentava ter volume ofensivo, tentava jogar para frente e se desequilibrava por completo na zaga. Um Botafogo que sofre muitos gols, né? Sofreu muitos gols no decorrer desse Campeonato Brasileiro. A gente está falando de Sul-Americana hoje, é bem verdade, mas não são... são torneios diferentes, porém, o mesmo time jogando os dois torneios. Não dá pra gente simplesmente separar e ignorar. Lembrando que o Botafogo foi ontem como titulares. A gente destacou os desempenhos ruins dos brasileiros na Libertadores, mas a gente identificou times mistos ou times reservas, né, na maior parte aí dos confrontos, exceto na partida do Botafogo contra o Caracas, por uma questão que me parece bem lógica. O Franklin está chegando, ele precisa entender o que ele tem de melhor à disposição dele para, né, dar uma identidade para esse time, saber com quais jogadores ele pode contar. Só para amarrar minha fala aqui, foi um jogo abaixo do Danilo. E é um Botafogo que hoje ele tem no Danilo esse refúgio técnico, é o jogador mais diferente da equipe, um cara que a gente terminou a data FIFA falando, ele carimbou, talvez tenha carimbado aí o passaporte para a Copa do Mundo, mas não foi uma boa exibição. Então, não estou dizendo que é para o torcedor botafoguense apontar dedo nem nada, mas eu acho que cabe a avaliação de que é um Botafogo ainda sem muita identidade, por conta da chegada do novo técnico, que tentou, de alguma maneira, jogar para frente, jogar com mais volume, mas que também vai depender muito desse Danilo, que é um jogador mais cerebral e que faz essa bola chegar um pouco mais redonda lá na frente. Não foi só o Danilo que foi mal ontem, não, tá? Outros jogadores também foram. Os jogadores de frente do Botafogo têm tido muita dificuldade na hora da finalização, do arremate. E isso é algo que vem perseguindo o Botafogo desde o começo do ano. Não foi um problema da noite de ontem. Vai ser mais um trabalho para o Franklin. Vários clubes brasileiros, né? Tem essa questão, né? Se alguém me perguntasse assim, se alguém me pedisse, defina o jogo do Botafogo com o Caracas em uma frase, eu faria até uma brincadeira assim, o uniforme do Botafogo é lindo. É isso que eu diria sobre o jogo. De bonito só o uniforme. O uniforme Aliás, do Botafogo está sensacional, está lindo, está muito bem desenhado. Eu adoro uniformes, eu sempre digo isso na redação, sou fã de uniforme, eu amo uniformes, né? Uniforme é aquele uniforme clássico, bonito, muito bem feito, assim. E sobre o jogo? Difícil. Puxado. Puxado é muito bom. Puxado, viu? Vamos lá no nosso GE.globo. Essa informação surgiu em algum momento aqui nas nossas conversas, mas para quem perdeu, a gente atualiza aí agora direto na fonte. Então, destaque na tela, direto do nosso GE.globo. A galera em cima do lance tá aí, ó. O Botafogo foi punido, tá, gente? Agora está impedido de registrar jogadores por 6 meses. É a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, porque não pagou uma das parcelas de acordo que era referente ao mês de março. Então, por causa disso, não pode mais registrar novos atletas na CBF pelo período de 6 meses. Sobre o Danilo, que o Gavão destacou na partida de ontem, ele também não foi bem no jogo contra o Vasco, em que o Botafogo venceu. Mas também já tinha feito um jogo abaixo, né? É que a gente fala de um clássico e o Botafogo venceu. A régua é diferente. É que ontem o adversário era muito frágil, né? E o Botafogo jogando em casa. Sim. E ele é um jogador que faz muita diferença, né? Mostrou isso na seleção. Assim, eu também fiquei com essa impressão, assim, de que ontem parece que nada dava certo. O time, de fato, não conseguiu jogar. O jogo não aconteceu, né? Não aconteceu. Agora, é um elenco muito bom também. Não vamos também, assim, agora assim, lacrar o Botafogo. É um elenco muito bom. Está com o treinador estreando. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas o elenco é muito bom. Né? A zaga foi a zaga de 24. Exatamente, a zaga o elenco é muito bom. Tem um dos principais jogadores do momento, que é o Danilo, que a gente está falando aqui, que não estava numa noite inspirada, né? Mas, assim, de fato, o time tem que jogar. E não aconteceu quando o time... O que assustou foi o Caracas era um time muito tímido. Muito tímido. Você é tão elegante, Gavão. Você é tão chique nas suas críticas, tão fino, tímido. Caracas, é tímido. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser,
que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.